Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom domingo a todos. Meu nome é Harinath Das e estou aqui para a leitura desse livro transcendental, Sri Chaitanya Charitamrita. Queria agradecer ao convite feito pelo Prabhu Paravyoma Das, que coordena esses projetos de leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. Haribol. Então estamos aí no Adilila. Chaitanya Charitamrita no Adilila, na primeira parte. No capítulo 8. Vamos fazer a leitura do verso 37 ao verso 40. Tudo certo na transmissão, Haribol. Então, estamos aí no capítulo 8, intitulado O Autor Recebe as Ordens de Krishna e Guru. Então, antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Shabak Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj, e a meus amados mestres espirituais tutores, Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Prabhupada, Shila Bhakti Rakshasha Deva Goswami Maharaj, Om Agyana Timirandasya Gyanajana Shakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Quero prestar minha reverência também a todos os Vaishnavas. Vanchakalpatarubhyasta Kripa Sindubhyaiva Cha Apatita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Com a bênção do Guru de Gauranga, com a bênção de todos os Vaishnavas, iniciamos qualquer processo de serviço devocional. Hare Krishna. Então vamos lá, sem muita demora. Estamos aqui nesse capítulo, estamos aqui num trecho em que Srila Krishnadas Kaviraj, o autor, depois de glorificar os santos nomes, agora está glorificando o Chaitanya Mangala, que é o Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Bhagavata, outro livro, né? Escrito por Sri Vrindavana Dasa Thakura. Então, estamos aqui no verso 37. Vamos ler o verso 37, que é esse aí. Bhagavateya tabhakti siddhantera sara lihiya chenain hanjani kariya udara. Tradução das palavras: Bhagavate no Srimad Bhagavatam, Yata, todos, Bhakti siddhantera, na compreensão do serviço devocional, Sara, essência, Likyachana, escreveu, Inha, isto, Jani, eu sei, Kariya, fazendo, Udara, citação. Tradução literal do verso: no Sri Chaitanya Mangala, que é o Sri Chaitanya Bhagavata, né? Srila Vrindavana Dasa Thakura forneceu a conclusão e a essência do serviço devocional, citando as declarações autorizadas do Srimad Bhagavatam. Haribol. Então vamos aqui na sequência de livros, de versos que exaltam o Chaitanya Bhagavata. Esse verso aqui não tem nenhum comentário. Vamos para o próximo. Jai Shila Prabhupada, reverência Haridashana das Haribol. Vamos aqui ao verso 38. Chaitanya Mangala Shune Yadi Pashandi Yavana Seha Mahavaishnava Hayata Takshana. Tradução das palavras: Chaitanya Mangala, o livro chamado Chaitanya Mangala. Shune, alguém ouve. Yadi se Pashandi,
grande ateu, Yavana, um descrente na cultura védica. Serra, ele também, Mahavaishnava, grande devoto. Raya se torna Tatakshana imediatamente. Tradução literal do verso é a seguinte: se um grande ateu ouve o Shri Chaitanya Mangalam, ele imediatamente se torna um grande devoto. Chaitanya Bhagavata. Né? Esse verso aqui também não tem nenhum comentário. Vamos prosseguir para o próximo, que é o seguinte: Manushye Rachitenare Yache Grantadanya Vrindavana Dasamukhi Vakita Shri Chaitanya. Tradução das palavras: Manushya, um ser humano, Ratite, compilado, Nare, não pode, Aiche, tal, Granta, livro, Danya, tão glorioso, Vrindavana Dasa, o autor, Srila Vrindavana Dasa Thakura, Mukhe, de sua boca, Vakta, orador, Shri Chaitanya, Senhor, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Tradução literal do verso: o tema deste livro, do Chaitanya Bhagavata, né, é tão sublime que parece que Shri Chaitanya Mahaprabhu falou pessoalmente através dos escritos de Shri Vrindavana Dasa Thakura. Vamos aqui para os significados dados por Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Sanatana Goswami escreveu em seu Haribhakti Vilasa, escreveu o seguinte, Sanatana Goswami: a Vaishnava Mukodigrinam Putam Hari Katamritam Shiravanam Naivakartavyam Sarpoktikshitam Yatapayaha. Que é o seguinte: não se deve ouvir nada sobre Krishna de um não Vaishnava. Olha o alerta aí. Ó. Não se deve ouvir nada sobre Krishna de um não Vaishnava. O leite tocado pelos lábios de uma serpente tem efeitos venenosos. Da mesma forma, conversas sobre Krishna proferidas por um não Vaishnava também são venenosas. Isso aqui é uma afirmação muito grave, né? Srila Sanatana Goswami faz essa advertência, né? Faz esse alerta, né? Que realmente, em outras escrituras também tem outros alertas que falam que ouvir o Mahamantra, né? O cantar do Santo Nome ou qualquer outro tipo de bhajana, né? Também da boca de personalistas ou da boca de não devotos, né? É muito perigoso, né? Porque é importante, assim como toda Bhakti Yoga, né? Assim como todo o processo de serviço devocional ao Senhor Krishna, né? A qual fazemos parte desse processo, né? Todos nós, né? Gaudiya Vaishnavas, né? Executamos serviço devocional sob a guia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então somos Gaudiya Vaishnavas, né? Somos Vaishnavas dourados, né? De tez dourada. Então, sobre esse humor de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, quando ouvimos, né, tanto Harikata, né, tanto a pregação sobre as escrituras, né, sobre o prisma de Bhakti, ou quando vimos o Santo Nome nas canções, né, ou nos mantras, né, quando proferidos por aqueles que não têm, né, porque o serviço devocional não é o externo, né, não é a execução externa, né, isso é bem claro, né, não é a execução externa das atividades, né, seja cantar, seja falar, né,
Shiravana Kirtana Smaranabandha, né? Então, esses processos, né, de Bhakti, eles não são processos externos, né? E o mais importante muito mais importante do que o externo, né? Do que o serviço em si, o sentimento por trás do serviço, né? Isso é o diferencial, né, dos Gaudiya Vaishnavas, né? O que é mais proeminente nos Gaudiya Vaishnavas é isso, é o sentimento por trás do serviço, né? Então, fica claro que ouvir, né, a pregação, ouvir falar sobre Krishna, ouvir alguém cantando o santo nome, cuja pessoa não tem sentimentos, né, de serviço devocional, de bhakti por Krishna, é como o leite, né, tocado pela serpente, né? Tem seu veneno, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, continuando aqui, a literatura transcendental, que segue estritamente os princípios védicos e a conclusão dos Puranas e do Pancharatrika Vidi, só pode ser escrita por um devoto puro. Olha que outro alerta. É impossível para um homem comum escrever livros sobre Bhakti, pois seus escritos não serão eficazes. Ele pode ser um grande erudito e pode ser especialista em apresentar a literatura em linguagem rebuscada. Mas isso não ajuda em nada a compreender a literatura transcendental. Mesmo que a literatura transcendental seja escrita em linguagem falha, é aceitável se for escrita por um devoto. Ao passo que a chamada literatura transcendental escrita por um erudito mundano, mesmo que seja uma apresentação literária altamente polida, não pode ser aceita. Olha que importante alerta, hein? Mahaprabhu Kripa Dasa Haribo Hare Krishna, reverências. Então isso é incrível, isso é incrível. Isso eu tenho uma experiência pessoal com isso. Eu nem tenho, acho que não está aqui esse livro. Mas eu tenho, acho que deve estar na casa da minha mãe esse livro. Teve um livro que ele é escrito por um italiano, né? Não vou lembrar o nome dele. Mas ele escreveu um livro com várias histórias dos Puranas. E eu comprei esse livro certa vez, né? Olha, isso deve ter por aí mais de 20 anos. Em mais de 20 anos, né? Comprei esse livro. E esse era um erudito, né? E ele lá estudava sânscrito, lá dava aula de sânscrito. É um erudito, agora esqueci o nome dele. Tem uma capa bonita, assim, tem o seu Mahavishnu deitado assim em Vasudeva, né? Em Ananta Shesha, né? E massageado ali por Lakshmi, seus pés massageados por Lakshmi. Então essa capa, assim, agora até esqueci o nome do livro. Mas tem várias histórias dos Puranas, e ele não é um devoto que ele escreveu, esse italiano, né? Incrível que pareça, eu comecei a ler esse livro, né? Não conseguia passar assim das páginas iniciais, né? Esse livro, nunca li esse livro, tá parado lá. E é isso mesmo, né? A Krishna já protege seus devotos, né? De ler esse tipo de literatura que diz aqui, Prabhupada diz, né? Mesmo, olha só que bonito, né? Mesmo que a literatura transcendental seja escrita em linguagem falha, é aceitável se for escrita por um devoto. Ao passo que a chamada literatura transcendental, escrita por um erudito mundano, mesmo que seja uma apresentação literária altamente polida, não pode ser aceita. Exatamente isso, exatamente isso. Então não devemos ficar atraídos aí por qualquer tipo de coisa, assim, devemos ser muito atenciosos, né? E cuidadosos com o que lemos e com o que ouvimos, né? Hoje em dia, então, o algoritmo, né? A internet, né? Nas páginas, né, de internet, nas redes sociais, né? O algoritmo ele vai nos dando, né? Nos fornecendo aquilo que temos mais predileção, né?
Então ele vai selecionando, né? Isso é interessante, né? É muito interessante. Né? Mas, em meio àquilo tudo, né? O algoritmo sabe, ainda não tem faz essa distinção de quem é um devoto, né? ou daquele que é um ateu ou um personalista que está ali só para arrumar cliques, né? Para arrumar likes. Então, temos que ficar muito alertas, né? Quando ouvimos também, assim, né? Canções cantadas por pessoas que não tem, só tem o externo, né? Não tem o sentimento por trás da coisa, né? do serviço devocional. Lila Govindanasa Vanchakal Pari Haribou. Então, temos que ficar bem atentos para identificar isso, né? Claro que no início, né? Quando nós ainda não temos não temos nenhum tipo de avanço espiritual ainda, também no início, realmente estamos propensos a esses equívocos, né? Mas depois de um tempo, né, ficamos mais tarimbados aí nessas escolhas, né, do que ouvimos, do que lemos, né? Então, continuando aqui, o segredo da escrita de um devoto é que, quando ele escreve sobre os passatempos do Senhor, o Senhor o ajuda. Ele não escreve sozinho. Isso aí é muito. Tem vários exemplos disso. Né? Vários exemplos. Tem um exemplo bonito, né? Do Otávio Daniel Hare Krishna, reverência. Então, tem um exemplo bonito de Jayadeva Goswami, né? Que escreveu Lila Govinda, né? Então, ele, certa feita, ele estava escrevendo seu livro, né, os versos do seu livro, ele parou num verso em que, de certa forma, colocava Srimati Radharani assim, com uma supremacia, né, sobre o Senhor Krishna, o Senhor Govinda, né? Então ele ficou muito receoso de escrever aquele verso, ele ficou muito pensativo, ele pensou no verso, né, na composição literária do verso, né, na métrica do verso. E quando foi colocar no papel, ele ficou muito receoso, né? Ficou muito receoso, falou assim, poxa, ficou assim, né? Aquela situação, né? Escrevo ou não escrevo, né? Será que está adequado esse tipo de, de conclusão, né? E ele, vou dar uma volta aí para pensar sobre isso, né? Saiu do seu quarto e falou, vou dar uma volta, né? Falou para a esposa, vou dar uma volta, né? Para pensar sobre um assunto. E a sua esposa estava preparando a boga, né? Para oferecer, né? A praçada, oferecer ao Senhor Cristo. E naquela época, né? Tinha-se essa... Quer dizer, hoje em dia também é assim, né? A não sei que seja uma coisa bem esquisita, mas a esposa prepara a sua comida, né? A sua refeição. Espera o esposo chegar, né? Para comerem juntos, né? Mas naquela época esperava o esposo comer primeiro, né? Para depois tomar a sua refeição, né? Tomar a praçada, né? Então, quando de repente a sua esposa, né, vê o Jayadeva voltando, entrando no quarto, depois sai, toma a praçada e vai embora. E ela fica assim, né, sem saber nada, né? Vê aquela situação, até que acha normal, mas ele saiu de novo, né? E daqui a pouco entra de novo Jayadeva Goswami e vê que sua esposa já está tomando a praçada. E ele fica muito espantado. O que tá acontecendo? O que é isso, né? Ela está tomando a praçada antes de mim, né? O que aconteceu aqui, né? E ele indaga, né? O que houve aqui? Né? Por que você está tomando a praçada? Ela, olha aqui o seu prato.
você acabou de comer e saiu de novo? Ele, não, eu não fiz isso, né? Eu não saí de novo aqui. Né? Na verdade, eu só saí uma vez, fui pensar sobre um verso e voltei nela. Não, você voltou. Você entrou no seu quarto, depois saiu, chamei você, tomou apressado e agora eu estou tomando apressado. Ele, não. Aí aquela confusão, né? Aquela confusão, né? Você não quer. Né? E ele, eu entrei no quarto, entrou. Aí vamos lá ver. Aí eles foram lá no quarto. Quando ele entrou no quarto, o verso que ele estava na dúvida se escrevia ou não, estava lá escrito, né? Todas as letras, né? Estava lá escrito certinho. E aquilo para ele, ele falou: ó esposa, não tenho dúvidas, né? O próprio Senhor Krishna veio aqui. O próprio Senhor Krishna veio aqui e escreveu esse verso que eu estava na dúvida se escrevia ou não. Então, aqui é exatamente o que o Prabhupada diz, né? O segredo da escrita de um devoto é que, quando ele escreve sobre os passatempos do Senhor, o Senhor o ajuda. Ele não escreve sozinho. Hari Haribol. Conforme afirmado no Bhagavad Gita 10.10, que é o seguinte: Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upayanti te. Que é o seguinte: aqueles que se dedicam constantemente a me servir com amor, eu dou o entendimento pelo qual eles podem vir a mim. Verso famoso, né? Dos versos principais do Gita. Né? Como um devoto escreve a serviço do Senhor? O Senhor interior, Chaitaguru, aqui é o Senhor que está no coração. O Senhor interior lhe concede tanta inteligência que ele se senta perto do Senhor e continua escrevendo livros. Cara, que estamos falando aqui, né, de uma posição muito pura de um devoto, muito pura, um devoto muito sincero, né, aquele que está totalmente rendido e dedicado ao serviço ao Senhor, né. Então, ele já, né, como o Gurudeva falava, né, já demoliu os pilares do ego, né? Está ali, eu sou tão inteligente, estou aqui escrevendo sobre Krishna. Né? Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade cheia de falso ego, né? Cheia de falso ego. Mas um devoto, né? Que está ali com toda a sua pureza, né? Toda a sua rendição ao Senhor Krishna, né? Ali ele escreve de forma muito pura, está totalmente, como o Prabhupada quis, né? Utilizando sua inteligência a serviço do Senhor Krishna. Né? Então o Senhor Krishna ele se senta perto do Senhor e continua escrevendo seus livros. Continuando, Krishna Dasa Kaviraja Goswami confirma que o que Vrindavana Dasa Thakura escreveu foi de fato falado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E ele simplesmente o repetiu. O mesmo se aplica ao Sri Chaitanya Charitamrita. Krishnadasa Kaviraja Goswami escreveu o Sri Chaitanya Charitamrita em sua velhice, em uma condição inválida. Mas é uma literatura tão sublime que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj costumava dizer: chegará o tempo em que as pessoas do mundo aprenderão Bengali para ler o Sri Chaitanya Charitamrita. E Srila Prabhupada foi tão misericordioso, né? Seguindo as instruções do seu mestre espiritual. Né? Seguindo as instruções do seu mestre espiritual. Veio pregar no Ocidente. Veio pregar nos países ocidentais. E ele facilitou ainda mais. Não será necessário que as pessoas aprendam Bengali. Eu vou traduzir. Que o próprio Prabhupada traduziu, né, para o inglês, e do inglês foi traduzido para todas as línguas, né, para todas as línguas que se possa imaginar, né. Então, pela misericórdia de Guru, de Gauranga, né, isso foi possível.
pela misericórdia de Krishna Krishnadasa Kaviraj, pela misericórdia de Vrindavana Das Thakura aí, ó. Agora os devotos podem ler em português, né? Chaitanya Bhagavata, podem ler Chaitanya Charitamrita, né? Toda a literatura está aí totalmente acessível a nós, almas perdidas nesta era de Kali. Fernando Araújo, bom dia, Haribou. Lagovinda, depois de ler o Bhagavad Gita, como ele é o que estava tão oculto, agora parece óbvio. Só pela misericórdia de um devoto puro, Krishna é revelado. Shila Prabhupada. Exatamente. Não só o Bhagavad Gita, né? Mas tanta literatura, né? Que nos foi dada e nos é dada até hoje, né? Muitos grandes Vaishnavas, né? Grandes devotos aí, né? Continuam traduzindo, né? Como os devotos traduziram, né? O Chaitanya Bhagavata, né? Então, somos muito gratos, né? Somos muito gratos a todos esses que se dedicam seu tempo, né? Seu tempo e esforço, né? Para facilitar a liberação das almas dessa era de Kali, né? Então isso é muito importante, né? Todas essas grandes almas, né? Que dedicam suas vidas a prestar serviço devocional. Continuando, Prabhupada diz, né? Aqui Prabhupada está traduzindo, né? O Adilila, né? Então, Prabhupada traduziu bem rápido o Chaitanya Charitamrita, né? Isso aí foi incrível, né? Aqui Prabhupada diz, né? Estamos tentando, olha só, Prabhupada é muito humilde, né? Estamos tentando apresentar o Shri Chaitanya Charitamrita em inglês e não sabemos o quão bem sucedido será. Mas se alguém ler o Chaitanya Charitamrita original em Bengali, ele desfrutará de um êxtase crescente no serviço devocional. Então, Prabhupada, né, colocou, né, os versos em Bengali, né, colocou o Bengali original, colocou a transliteração, né, para que nós pudéssemos recitar esses versos, né, que são tão belos, né, podemos cantar esses versos. Então, Prabhupada foi muito bem sucedido. Ele diz aqui, e não sabemos o quão bem sucedido será, né? E como foi bem sucedido, né? Chaitanya Charitamrita, essa literatura tão magnânima, tão pura, né? Escrita por Srila Krishnadasa Kaviraj, né? Então vamos aqui ao último verso de hoje, que não tem nenhum comentário, para que a gente possa finalizar aí. Não vamos nos estender muito. Verso 40 do capítulo 8 do Adilila, primeira parte do Chaitanya Charitamrita. Vrindavana Dasa Pade Koti Namaskara Aiche Granta Karitenho Tarila Sansara. Tradução das palavras: Vrindavana Dasa Pade, aos pés de lótus de Shila Vrindavana Dasa Thakura. Koti, milhões. Namaskara, reverências. Aiche tal. Granta, livro. Kari, compilando. Tenho, ele. Tarila, entregue. Sansara, todo mundo. Tradução literal do verso. Isso aqui é Srila Krishnadasa Kaviraj. Ofereço milhões de reverências aos pés de lótus de Vrindavana Dasa Thakura. Ninguém mais poderia escrever um livro tão maravilhoso para a libertação de todas as almas caídas, né? Então, o Chaitanya Bhagavata é muito poderoso, o Chaitanya Charitamrita é muito poderoso, né? Em todos esses livros correlatos, né? Escritos pelos esses devotos contemporâneos de Chaitanya Mahaprabhu, de seus associados. Lila Govinda, Chaitanya Bhagavata, assim como o Chaitanya Charitamrita ou Srimad Bhagavata, estão cheios de bênçãos, de néctar, com certeza. Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mangala, né? Todos esses livros, né? Os livros escritos por grandes Vaishnavas, né, ao longo dessas eras, né?
Chaitanya Mahaprabhu até hoje, né? São literaturas cheias de néctar, né? Como dito aqui, né? Quando escritas, até pode ter até alguma falha, né? Mas foi escrita por um devoto, é muito superior a aquele livro escrito por um não devoto e que está ali só para, né, vender, né? Só está preocupado com o dinheiro, só está preocupado com a quantos livros ele pode vender, né? Quantos livros ele está disposto a alcançar, né, em sua distribuição, mas não está desinteressado de coisas materiais, né? Ele está totalmente apegado ao fato de que ele pode ganhar até algum tipo de fama, né? Fama ou dinheiro. Então ele está ali apegado a esses aspectos externos da literatura transcendental. Ou aquele que grava um disco pensando um disco de mantras, né? Mas está interessado somente em sua fama, como vai aumentar sua fama, como vai adquirir mais conforto material, né? Então isso tudo tem que ser evitado. Não devemos ler nem ouvir tais ler livros ou ouvir tais canções, né, que não são recheadas de serviço devocional puro. Em fuga de Agaimadai, Haridasa Thakura chamou o Prabhu Nityananda de encrenqueiro. Nityananda disse que encrenqueiro era Chaitanya e riu. Tem vários. O Chaitanya Bhagavata é muito diferente assim no humor, né? No humor. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, como o próprio Krishnadas Kaviraj no início ele fala, eu não vou repetir, né? Eu não vou repetir, não vou ser redundante, né? Eu não vou repetir o que foi escrito aqui, né? O Vrindavana das Thakur. Todos esses passatempos, eu não vou ficar repetindo o que já foi escrito, né? Obviamente, né? Então ele se dedicou, né, a colocar uma essência ali de Madhurya Rasa, né? Porque o Chaitanya Bhagavata ele tá bem no humor, né? Com, assim, ele tá no humor. O Vrindavana Das Thakur, ele tá no humor de Nityananda Prabhu, né? Ele exalta muito Chaitanya Nityananda Prabhu, né? E Krishnadas Kaviraja já está ali naquele humor maduro, embora ele se dedicasse muito a Nityananda Prabhu. Mas ele está meio naquele humor, né? Daquela raça, aquele humor das relações, aquela relação madura e raça, né? Naquela doçura de amor conjugal por Krishna. Então ele se aprofunda nesse humor de Chaitanya Mahaprabhu, no humor de separação de Chaitanya Mahaprabhu, no humor daquela na fase em que Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasa e se dedica, fica louco, né? Nimai Pandita fica louco, né? Então essa fase aí que o Krishnadas Kaviraj se dedica mais, né? Então é muito importante ter essa diferença, né? Então os passatempos descritos por Vrindavana Das Thakura no Chaitanya Bhagavata são esses passatempos bem engraçados, se assim pode dizer, né? Bem, ele coloca aqueles passatempos bem engraçados, aquelas coisas de Chaitanya Mahaprabhu como um professor, né? Como ele gostava, ele era um professor muito arrogante, né? Ele gostava de sempre implicar com algumas pessoas, né? E também era muito estrito, né? No trato com seus alunos, né? Se um aluno chegava lá sem, você não tinha Bhagavata, se um aluno chegava em sua sala de aula sem a tílaca, né? Ele já advertia o aluno, né? Falava assim, vejo que você, em seu sadhana, né, matinal, sequer cantou Gayatri, né? Porque você nem colocou a tílaca. Aí ele fala assim, vai embora. Quando você cumprir os seus
o seu sadhana corretamente, você pode voltar aqui e ter aula, né? Então, esses passatempos são bem descritos, né? Com detalhes no Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Charitamrita, ele já se coloca realmente naquela descrição filosófica, né? Principalmente aqui no início, no Adilila, ele vai colocando toda aquela coisa escritural de colocar a tese de que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Swayam Bhagavan, ele vai descrevendo, né? Citando escrituras, citando argumentos, né? Depois ele fala sobre Nityananda Prabhu, fala sobre Advaitacharya, fala sobre Panchatattva, né? Chaitanya Bhagavata não fala sobre isso. Então, o Chaitanya Charitamrita é outro humor, né? Totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Depois ele se aprofunda naqueles humores de Chaitanya Mahaprabhu, né? Em separação, né? É muito bonito Chaitanya Charitamrita, né? Cada verso é impressionante, né? E Srila Prabhupada, né? Foi muito misericordioso conosco, né? Foi muito misericordioso. Ele, né? Dizem que se ele não conseguiu concluir, né? O Srimad Bhagavatam, ele não conseguiu concluir a tradução e comentários do Srimad Bhagavatam. Né? Ele parou, no início ele pegou logo por dois motivos. Né? Ele pegou ele quis publicar o livro de Krishna, então ele pegou todo o 10º canto e traduziu, né? Fez uma tradução sem comentários, né? Ele saiu traduzindo os versos, né? De maneira direta, né? Então ele publicou, né? Com a doação do George Harrison, publicou o livro de Krishna. Né? Então depois ele parou parou para traduzir e comentar o Chaitanya Charitamrita, né? Pegou lá o Anubhashya, que foi o comentário dado por Srila Bhaktisiddhanta, né, seu mestre espiritual. Baseado nesse comentário Anubhashya, o Srila Prabhupada traduziu e comentou o Chaitanya Charitamrita. Né? Então, o Prabhupada não conseguiu concluir, né, o Srimad Bhagavatam. Né? Parou no início dos capítulos iniciais do 10º canto de Srimad Bhagavatam. Depois, seus discípulos terminaram de traduzir e comentar o 10º canto, o 11º canto e o 12º canto. Então, o Prabhupada foi tão misericordioso, né, que ele parou, né, de traduzir o Chaitanya, o Srimad Bhagavatam, para nos brindar, né, para nos brindar com o Chaitanya Charitamrita. Então, muita misericórdia, muita misericórdia. Né? Temos que ser, toda vez que vamos ler o Chaitanya Charitamrita, temos que nos render assim, né? Os pés de lótus de Srila Prabhupada. Né? Elias Pereira Hare Krishna, reverência, Ishavatara, Haribol. Então, estamos aqui terminando por hoje. Reverência a todos, muito obrigado a todos. Hoje, no Festival Transcendental, festival de domingo, aqui no Templo Rio Bhakti Center, isso com Rio de Janeiro. Teremos aí a presença de Govinda Gopal e sua consorte Mohini, né, que vai dar a aula do Bhagavad Gita. Quem puder comparecer, Hari Haribol. Marcelo Magalhães. Haribol, reverências, Dhanavats Pranam, Hare Krishna. Como se tornar um devoto puro? Para se tornar um devoto puro, um tamadikari, né? Não é por mérito pessoal. Não é por mérito pessoal. Não é como se formar na faculdade, na pós-graduação,
né? Fazendo mestrado, fazendo a graduação, pós-graduação, mestrado, PhD. Não é assim. Não é receber um diploma no final. Ó, tome aqui seu diploma formando aqui. Ó. Você agora é um devoto puro. Assinado Krishna. Não é por mérito pessoal, né? É por simplesmente pura misericórdia. Né? Quando estamos totalmente rendidos, todos totalmente entregues. Para se tornar um devoto puro, é preciso executar o serviço devocional de forma pura. É só um devoto puro capaz disso. Né? Por enquanto, nós estamos aí, executamos o serviço sempre com a mente atenta, né? Não posso cometer ofensas. Então você vai fazendo o serviço, né? Vai de bhakti, né? Seguindo regras. Então seguimos milhares de regras, né? Temos que cantamos o Santo Nome, evitando 10 ofensas. Né? Então executamos sadhana bhakti, né? Executamos o serviço devocional sempre atentos, né? Tem que fazer aqui, não posso falhar na execução. Então, sempre estamos ali fixos, né, atentos, por executar de forma correta o serviço devocional. Né? Até como falamos, estamos ali tentando evitar qualquer equívoco. Né? Eu estou aqui, eu pessoalmente aqui estou falando, tentando não cometer nenhum tipo de falha, né? Sendo com a mente atenta, inteligência, para não tentar cometer nenhum equívoco. Mas um devoto puro, um devoto que já alcançou, né, a pureza no seu serviço, ele faz isso de forma espontânea. Né? Ele faz tudo isso de forma espontânea. Então, quando um devoto ele já chegou à perfeição da execução do serviço em Vaidhi Bhakti, né? Ele está apto, né? Já mostrou para Krishna, para Guru Gauranga, ele já mostrou que ele é sincero no seu serviço. Né? Então é estendido a mão, os agentes superiores pegam na mão desse devoto e falam assim, venha, agora você está preparado, né? Você mostrou que você é uma pessoa sincera na execução do seu serviço. Você não faz isso de forma externa, né? Tem sentimento aí por trás, né? Não é um robô, você não é um robô. Né? Você está executando isso com sentimento, você tem sinceridade, né? Você tem austeridade, tem sinceridade, você tem veracidade. Então, todas essas qualidades brahmínicas, né, você tem. E você tem um sentimento, né, sincero por servir, né, ao Guru, ao servir aos Vaishnavas, ao ser humilde, a servir a Krishna. Então, é ele estendido a mão, né? Agora você pode acessar certos planos, certos estágios mais avançados. Né? Então, você entra ali no serviço devocional espontâneo, né? Raganuga Bhakti. Então, ali realmente você consegue, ali você é aceito, né? Num nível superior, né? Então, a sua caminhada recomeça, né? Ali é outra vida, né? Aí começa outra vida, né? Devocional, abre-se outros portais, abre-se, né? Você começa a enxergar outras coisas que antes você nem enxergava. Né? Então, há um processo, né? De esforço pessoal, você pode dizer assim, né? Mérito, esforço pessoal para você mostrar para Krishna que você realmente é sincero, né? Mas se você não tem, como Srila Bhaktivinoda Thakura diz, né? Se você compra o santo nome com a moeda falsa, é lhe dado o santo nome falso. Né? Então, o que é a moeda falsa? É a fé. Se a tua fé é falsa, não adianta. Aí você vai viver a vida inteira ali recebendo coisas falsas, né? Achando que está avançando, né? E não está nada, né?
Então, a sinceridade, a fé, né? Isso são requisitos para se tornar um devoto puro, né? Mas só com a anuência dos agentes superiores, né? Não é por mérito pessoal. Lila Govinda, servo puro de Krishna, é a posição mais elevada que existe em qualquer lugar da criação de Krishna, por qualquer entidade viva em qualquer tempo. Exatamente. Um devoto puro, né? Um dos sintomas do devoto puro é que ele é capaz de fazer outras pessoas devotos puros, né? É aquele que é capaz de simplesmente, sua presença é capaz de tornar uma pessoa, né, disposta a praticar serviço devocional. Simplesmente pelo seu exemplo pessoal, né? Um acharya, né? Pelo seu exemplo pessoal, ele é capaz de fazer os outros cantarem o santo nome, ele é capaz de fazer os outros se dedicarem suas vidas, como Srila Prabhupada fez, a dedicarem suas vidas ao serviço ao Guru, a Gauranga, a Chaitanya, a Senhor Krishna, a Radha Krishna. Então, é isso. Reverência a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Semana que vem, não, lembrando, domingo que vem aqui no Rio de Janeiro, Rio Bhakti Center, Isco Rio de Janeiro, teremos o Snana Yatra. Olha, Snana Yatra, estamos no meio do Ratna Yatra, hein? Não esqueça. Então, domingo que vem, banhos das deidades, Jagannatha Baladeva Subhadra, que Jai Haribol. E no último domingo do mês, não vou lembrar aqui o dia certo, mas é o Ratha Yatra, lá do Leblon, a Ipanema, 10 horas da manhã, todos reunidos. Haribol, Hare Krishna, reverência a todos, todas as glórias e votos reunidos, Haribol, Haribol.